Tive uma infância difícil. Para vingar minha mãe, fui abusado pela esposa de Yebi e torturado física e mentalmente. Precisava de fazer uma ligação, então fomos ao telefone público nesta cidade, e havia um jovem a usar o telefone. Disse-lhe para desligar o telefone. Disse-lhe que tinha de usá-lo. Ele disse a ele, e depois ele me disse algo que me incomodou. Então bati-lhe, mas com força. Fui preso por isso. Eles o condenaram a 7 anos de prisão, aguardando o julgamento. Ela se converteu ao Islã. Durante esses 3 anos e 9 meses, eu estava aprendendo sobre o Islã todos os dias. E foi o que eu estava fazendo. E também me tornei o primeiro imã branco do serviço penitenciário da Carolina do Sul. Mas isso quase me matou. Eu era muito popular na comunidade, mas um homem estava logo atrás de mim e me esfaqueou com uma faca. Esfaqueou minhas costelas, esfaqueou meu coração, cerca de 3 milímetros. Eu tenho uma pergunta. Você disse que perdoou a pessoa que te esfaqueou e sua madrasta? Sim, sim. Paz esteja contigo, irmão Yusha Evans. Muito obrigado por aceitar o convite. Estamos orgulhosos de tê-lo aqui. Quem é Yusha Evans? Pode nos contar brevemente sobre sua vida? Quem é o Joshua Evans? Essa é uma pergunta que me faço muitas vezes. Nasci e cresci em Greenville, Carolina do Sul. Sou cristã e cresci na igreja. Eu pretendo ser uma história jovem e uma história cristã. Comecei a procurar outras religiões, mas não consegui encontrá-las e acabei na rua e aceitei o Islã quando tinha 8 anos. Desde então, meu objetivo sempre foi ajudar o maior número possível de pessoas a aprender sobre o Islã. Durante a pandemia, a Associação de Jogadores de Vídeo fundou a Associação de Jogadores Muçulmanos porque eu jogava videogames com meus filhos. Desde criança, gostei de construir carros de corrida e carros grandes, tentando ser uma pessoa completa, mantendo o fato de que sou humano como qualquer outra pessoa. Como está a sua vida de fé? Em que você acredita? Antes do Islã, você é cristão? Esta é uma versão muito formal do cristianismo, e não é como você imagina ir à igreja e ver muitos saltos, gritos e uivos. Era muito formal, mais como uma missa católica, o que acabou me levando a querer fazer parte do ministério cristão. Mas na idade. Quando eu estava crescendo, estava mais próximo dos pentecostais. Acreditei no que me disseram, na Trindade e na Bíblia como palavra infalível de Deus, assim como os muçulmanos acreditam no Alcorão. Foi o núcleo da minha fé quando cresci, mas também foi a razão pela qual abandonei o cristianismo quando comecei a estudar a Bíblia. Eu percebi que isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina sobre a graça de Cristo. Ele não conhece crédito. A Bíblia não é um livro livre de erros. Está cheio de erros. Quando eu estava no período entre deixar o cristianismo e aceitar o Islã, eu perdi a esperança na religião. Eu acredito na existência de Deus, mas fiquei cético. Tornei-me um homem que duvida de Deus. Eu não acredito que Deus não exista porque olho em volta. Meu avô sempre nos ensinou que não há pintura sem pintor, certo? Essa existência não será sem razão para existir. Então eu sempre acreditei em Deus, mas eu acredito que Deus criou o mundo e depois o deixou. Ele criou coisas, mas ele não interveio, só mandou para ver o que acontece. Eu também fiquei um pouco zangada com Deus, um pouco irritada com ele, porque eu estava procurando Deus aqui, mas não te encontrei. Então eu comecei a entrar na vida de rua e ouvir cantar música. Eu gostava muito do hip hop naquela época. Entrei no estilo de vida do horror e do hip hop, e tive problemas na escola. Na verdade, foi durante esse período que fui preso. O que levou à sua prisão? Seria estúpido ser honesto contigo, mas foi a minha raiva que levou à minha prisão. Sou um jovem muito irritado por causa dos abusos que sofri. Na minha infância, meu pai se divorciou quando eu era muito jovem. Minha mãe me deixou quando eu tinha 3 meses de idade. Depois ela desapareceu da minha vida por 6 anos, e não a vi novamente até que eu tinha 6 anos. Então fui criado pelo meu pai, então ele se casou novamente, e minha madrasta era inimigo mortal da minha mãe. Desde o ensino médio, minha madrasta é surda. Ela zombou da minha madrasta porque ela era surda, e para se vingar da minha mãe, minha madrasta me abusou muito tanto física e mentalmente. Ela estava a torturar-me, e a única coisa que senti era a raiva. Eu não sinto nenhuma outra emoção além da raiva, então estou com raiva e tenho uma faixa preta. Na época, eu já tinha ganhado minha primeira faixa preta em artes marciais naquela época. Uma noite,
Estávamos numa pequena cidade chamada Pickens, Carolina do Norte, e eu estava bêbado. Então fomos a um telefone público numa pequena cidade, e no meio do nada havia um jovem a usá-lo, e eu pedi para ele largar o telefone. Disse-lhe que tinha de usar o telefone agora. Ele disse que não. Aí ele disse algo para mim que me irritou, e eu bati nele com um punho forte. Precisamos do seu apoio. Somos uma organização filantrópica que espalha o Islã em 10 idiomas ao redor do mundo. Com seu apoio, podemos ajudar pessoas a se converterem ao Islã, acabar com tabus, comprometer-se a orar e usar o hijab, aprender a ler o Alcorão e outras coisas. Não esqueça de compartilhar suas boas ações. Se Deus quiser, essa oportunidade não vai desaparecer. Foi ótimo. Então dei-lhe um soco forte, porque quando você deixa uma explosão de raiva que você reprimiu há algum tempo, ela pode explodir de uma só vez. Então dei-lhe um soco, levei-o para o hospital e prendei-o. Como é que saiu da prisão? Eu não saí? E depois o que aconteceu? Como conseguiste sair daqui? Ou sai da prisão sob fiança. A cidade era pequena, tinha apenas 2 juízes, e aquele jovem era filho de um deles. Então fui acusado de tentativa de homicídio, uma acusação muito grave. E eles me acusaram de tentativa de homicídio. E fui marcado para ir a julgamento porque eu não iria confessar a acusação de tentativa de homicídio. Então fui julgado em fevereiro de 1999. Tenho sorte, graças a Deus. A minha avó arranjou-me um advogado, e eles retiraram as acusações, embora eu nunca tivesse tido problemas antes. Foi a primeira vez, mas eles queriam provar uma coisa, porque este é um juiz de uma pequena cidade, e eles reduziram a acusação de tentativa de homicídio para agressão agravada, e me condenaram a 7 anos de prisão. Desde quando você questiona suas crenças? Verão de 1996. Eu comecei a ler a Bíblia do começo ao fim. E também estudei ciências porque eu estava me preparando para ir para a Universidade Bob Jones, uma universidade cristã muito famosa na minha cidade natal de Greenville, Carolina do Sul. É conhecido em todo o mundo, e minha pesquisa se concentrará na crítica textual, ou seja, no estudo dos mais antigos documentos que temos sobre a Bíblia e assim por diante. Um estudo aprofundado da Bíblia me levou a olhar para isso de um ponto de vista acadêmico. Não é um livro completo. É um livro escrito por homens e mulheres, passado, e o que aconteceu durante a passagem levou a muitos erros. Cheguei à conclusão de que a Bíblia não é a palavra de Deus, que não é um livro completo, e foi isso que eu disse a um professor da Universidade Bob Jones. Naquela época, conversei com ele e fiz uma pergunta. Deus é perfeito? Ele disse que sim. Eu disse ok. Se Deus é perfeito, então tudo o que sai de Deus deve ser perfeito na natureza, certo? Ele disse que sim. Eu perguntei-lhe, é a Bíblia completo? Ele disse que não. Se Deus é completo e ele tem um livro, então o livro também deve ser completo. Se não é completo, não é de Deus. Pode ter uma parte de Deus, mas também uma parte do homem. E se não conseguirmos distinguir entre eles, não podemos dizer que este livro é a base da nossa fé. Isso faz sentido. A minha jornada para o Islã começou deixando o cristianismo, que, claro, foi um catalisador. E a minha jornada começou com o meu estudo de outras religiões, porque eu queria uma prova de que cheguei a um ponto na minha vida onde eu estava cansado de ser enganado. Eu acredito que se Deus tivesse uma religião, ela teria evidências materiais tangíveis e visíveis, porque meu avô me ensinou que era. Ele já estava morto na época, mas eu lembro que ele me disse que se alguém lhe dissesse que ele estava falando a verdade, eu pedi provas dele. Para mim, Deus não só precisa ter provas, mas também lógica, simples, ter provas, e essa evidência estar completa. E naquele momento, eu não aceitaria nada imperfeito. Você conheceu o Islã através de amigos? Eu conheci o Islã através dele. Eu não diria que ele é um amigo. Ele é apenas um conhecido. Ele é muçulmano. Eu soube depois, um dia falando sobre o conceito de religião na casa dele. Ele disse que é muçulmano. Isso me choca porque ele é afro-americano. Eu pensei que todos os muçulmanos eram árabes, mas ele me pediu para ir às orações de sexta-feira. Em dezembro de 1998, fui à mesquita da minha cidade natal e ouvi o sermão, que foi lindo. É sobre o perdão de Deus, mas isso não é suficiente para me convencer porque eu também ouvi muitos belos sermões cristãos. Depois da oração, perguntei ao imã: "Você tem alguma evidência de sua religião?" Ele disse que sim. Então ele me levou ao seu escritório e me deu um Alcorão. E eu disse: "O que é isso?" Ele disse que esta é a palavra de Deus. Sim, eu já tinha ouvido isso antes. Deixe-me descobrir por mim mesmo. Então comecei a ler o Alcorão. Abri a primeira foto, Fatiha. Para mim isso soa muito parecido com a oração do Senhor. Mas a segunda foto, o segundo versículo, me dá vontade de ler o Alcorão. Aquele livro não tem dúvida.
Então eu quero provar que esse versículo está errado, porque eu não acredito que os muçulmanos possam ter uma religião correta. Eu vejo outro desafio na imagem da vaca. Se você duvida do que revelamos aos nossos escravos, eles vêm como ele. Se não fosse Deus, eles teriam encontrado uma grande diferença nele. Todos esses desafios estão no início do livro, e não há nenhum texto religioso no planeta semelhante a isso. O livro começa com um desafio ao leitor para não haver contradições ou erros. Por favor, tente provar isso. Eu levei esse desafio a sério. Então eu passei uma semana inteira a ler o Alcorão de sexta-feira a domingo. E quando terminei no domingo, tornei-me muçulmano mesmo na primeira leitura, sabendo que mesmo os estudiosos do Alcorão não conseguiriam compreendê-lo completamente. Ou em inglês. Mas há algo nesse livro que me faz dizer no meu coração: é porque ele fala de todos os profetas. Não a bobagem da Bíblia sobre os profetas. Você sabe, há muitas histórias loucas na Bíblia sobre os profetas. Ele fala sobre Deus como um. Ele fala sobre Jesus. E sua mensagem, o que ele pregava é muito simples. Há muitas coisas que eu não entendo. Mas a coisa óbvia é que há um Deus que tem que ser adorado. É isso que eu acredito na Bíblia. E eu tenho trabalhado nisso. Quando eu estava estudando o cristianismo, as pessoas sabiam que Deus era um. E o Alcorão dizia o mesmo. E depois, quando eu estava chegando ao fim, eles disseram que Deus era um. Este é o livro. Este é o que deveria existir. Em dezembro de 1998, ela se tornou muçulmana na segunda-feira e testemunhou publicamente na sexta-feira. Como você se sentiu quando testemunhou? Não é um sentimento que possa realmente ser descrito em palavras. Se isso faz sentido, é difícil explicar. É como tentar explicar o nascimento do seu primeiro filho. Sem palavras. Descanso. Então sinto que encontrei o meu lugar. Eu sinto que esses vazios que existem em minha alma há muito tempo, eu sinto que eles estão preenchidos, porque antes disso eu tentei preenchê-los com muitas outras coisas. O cristianismo existiu por um tempo, depois as ruas, as festas e assim por diante, porque não há o Islã, há um vazio na alma de todos. E eu tento dizer às pessoas que se você tenta preencher esse vazio com qualquer coisa que não seja o Islã, é como ir à praia e tentar encher o mar com areia. Não importa o quanto você tente, você não terá sucesso. Nunca foi. Esse vazio só pode ser preenchido retornando à sua verdadeira natureza, que é a adoração a Deus. Sinto-me em casa. Sinto-me em paz. Toda a raiva, toda a confusão que circulava na minha cabeça acalmou. Como as pessoas ao seu redor reagiram? Eu não contei a muita gente sobre isso. Meus amigos da época os afastaram por não me ajudarem. Eles estavam comigo na noite em que eu bati naquele jovem e todos eles me traiu. Quando a polícia veio procurá-los, todos me traiu. Então eu cortei todos os meus amigos e não contei a minha avó. Uau! Tornei-me muçulmano imediatamente. Estou a começar a tentar melhorar a minha vida. Quando minha avó viu cerca de um mês depois, ela percebeu algo e disse que algo mudou. Eu sou simpática, educada, estou tentando fazer a coisa certa. Ela me disse o que mudou? Então na época eu disse a ela que eu me converti ao Islã, e ela disse que eu não concordo com isso. Mas se é por isso que você é assim, então vá em frente. Quanto ao meu pai, ele disse que você é um homem maduro, e pode tomar suas próprias decisões. Mas você tem que aceitar as consequências. Sou muçulmano há 25 anos. Eu ainda falo com meu pai. Eu convidei ele para se converter ao Islã há 25 anos, mas ele não aceitou o Islã. Pedi a Deus para guiá-lo, mas ele ficou feliz que eu me tornei muçulmano. Ele disse que o Islã fez de você o melhor que você é. Ele fica orgulhoso quando eu falo na minha cidade natal. Ele vem sentar na primeira fila. É isso que eu falo para novos muçulmanos. Nem sempre é correr para dizer às pessoas que você se tornou muçulmano. Mostrar a eles que você se tornou muçulmano. Essa é a diferença. Você já sentiu uma conexão especial com Deus através de alguma experiência extraordinária? Quando eu sair da prisão, uma das condições era que eu tinha que manter um emprego. E se eu fosse demitido por alguma coisa que eu fiz, isso seria considerado uma violação da liberdade condicional dele. Vou ter de voltar para a cadeia pelos restantes 2 anos. Quando saí da prisão, consegui um emprego em um campo. E na primeira sexta-feira depois disso, eu disse ao gerente, quando todos paravam para comer, porque tínhamos 1 hora de intervalo para o almoço. Eu disse, em vez de almoçar, eu vou para a oração de sexta-feira, que fica a uns 3 quilômetros. Eles sabem que eu sou muçulmano porque eles me viram rezando no local de trabalho. Então eu disse, eu vou para o salão de sexta-feira, e ele me disse, você não tem permissão para sair do local de trabalho? Eu disse, eu não peço permissão. Eu disse, se você sair do local de trabalho, você será demitido. Então eu tenho a escolha de continuar trabalhando e desobedecer a ordens de Deus, ou ir para a sexta-feira. Então eu saí, e eu disse a ele, ok, seu trabalho, eu vou sexta-feira. Eu convidei muito Deus. Eu estou aqui para te obedecer, então me ajude depois de sexta-feira. Um jovem veio até mim e disse, irmão, você tem um emprego? Eu disse que sim, tenho um emprego até hoje. Na verdade, eu deixei o meu local de trabalho. Desisti e vim aqui. Meu pai me disse, o imã te perguntou,
Você quer trabalhar na pizzaria dele? Eu disse que claro que precisava de trabalho, e ele me deu um emprego. A partir daquele dia, desde a saída do emprego até o momento em que consegui um emprego, o salário era o dobro do que eu pagava em um canteiro de obras. O novo emprego é de 2 horas e oferece uma saída para você, quando você faz alguma coisa pelo amor de Deus. Fazer a coisa certa pode ser assustador às vezes, mas esta é uma das noites mais bonitas que nunca esquecerei. O que mais afetou você sobre o profeta? Que a paz e a bênçãos de Deus sejam sobre ele. Seu amor por nós pelo seu país, como se não pudesse ser verdadeiramente certo. O grau de amor do profeta pela nação. Todo profeta tem uma oração que ele pode pedir a Deus o que quiser, e nosso profeta, que a paz e a paz de Alá estejam sobre ele, responderá a ele. Ele precisou dessa oração muitas vezes. Seu tio, Abu Talib, morreu não islâmico antes da invasão de Badar e da invasão de Uhud. Quando a cidade estava sitiada, havia muitas pessoas. Em várias ocasiões, ele poderia ter usado essa oração, mas ele disse para não salvá-lo. Quem ele salvou para nós e para sua nação? Ele disse: eu o salvei para você. No dia da ressurreição, Deus pedirá que ele se levante e ele se ajoelhará. Sabemos este famoso hadith que ele se ajoelhará até que Deus quiser, e Deus lhe dirá: levante-se e me pergunte, porque você tem omitido esta invocação. Então o que você quer agora? Ele pode pedir muito, mas o que ele vai dizer? O meu país, ele intercederá por nós? Essa alta atenção e cuidado com este país não é apenas para seus companheiros, mas para todos nós. O profeta, que a paz e a bênçãos de Alá sejam sobre ele, nos amou tanto que ele estava pronto para assumir tudo o que assumiu, e não se beneficiar desta oração, sabendo que um dia precisaríamos dele. Há muitas pessoas que estão pensando no Islã, mas têm algum medo e dizem: se eu me converter ao Islã, eu tenho que deixar minha cultura. Devias. Como um árabe, eu tenho que ter barba? Posso me tornar um muçulmano americano com minha própria cultura sem desistir da minha cultura? Você não precisa apagar sua identidade cultural para se tornar muçulmano. Você só precisa remover a parte contra o Islã. E não há nada de errado em manter a minha identidade americana. Não há nada de errado em usar calças, camisas, fatos ou algo assim. Podes manter a tua identidade. Na África, a cultura dos muçulmanos é diferente. No sul da Ásia, Indonésia, Singapura, Malásia, mantiveram sua cultura, embelezada pelo Islã. Você pode ser o que quiser ser. Alguns cristãos dizem que quando rezo, sinto alguma espiritualidade, sinto uma conexão com Deus. Preciso de algum novo. O que você gosta de dizer a esse tipo de pessoa? Espiritualidade? Isso pode ser enganado, porque a espiritualidade é um sentimento. E é isso que os cristãos buscam. Eles buscam esse êxtase espiritual. Mas esse êxtase espiritual não dura contigo. Não é um relacionamento de prova, porque muitas pessoas o alcançam de maneiras diferentes. Os hindus sentem isso, os bruxos sentem isso, os viciados em drogas e alcoólatras sentem isso. Eles perseguem esse êxtase no Islã. Nós não perseguimos esse êxtase. O profeta falou sobre isso. Ele disse: a fé aumenta e diminui. O que estamos buscando é um relacionamento estável com Deus, como ele deveria adorar. Eu não preciso ter certeza de qual é o meu relacionamento correto com Deus. Isso me faz sentir que é certo, então é certo. Nós não temos certeza dessas condições. Deus decide. Nós seguimos as condições. Nós o adoramos como ele quer adorar, não como nós queremos. Os cristãos podem perguntar: por que abandonou Cristo? Não estou a segui-lo no caminho certo agora? Eu não deixei Jesus. Eu o encontrei. Deixei Paulo e comecei a seguir Cristo, porque a palavra cristão significa ser como Cristo. Ele é o único servo de Deus. E é assim que sou agora. Você mencionou perdoar quem te esfaqueou e sua madrasta? Sim, mas... perdoá-la! Mas na verdade não é para ela. Escrevi-lhe uma carta porque ela nunca admitiu o que me fez. Ela agiu como se nada disso tivesse acontecido, como se eu tivesse inventado isso quando eu era criança. Então eu escrevi uma carta para perdoá-la, mas eu disse que não estava fazendo isso por ela, mas por mim mesmo, porque ela não merecia continuar me afetando assim. Percebi que se eu mantivesse minha raiva com ela, ela não me feriria mais, mas eu me feriria, o que aconteceu com muita frequência. Na verdade, ofereço aconselhamento e orientação. Todos os dias. Tive uma sessão de tratamento antes de vir aqui. A maioria das vítimas de trauma passou por abuso, coisas assim. E eu explico a eles que o perdão é para eles para que eles possam seguir em frente. Então eu não acho que ela tem o direito de continuar a influenciar minha vida. Eu não posso culpá-la agora. Se eu ainda estou sofrendo o que eu passei quando criança, eu não posso culpá-la. Acabou há 30 anos. Eu fiz isso para mim. Sim,
Eu perdoei, mas eu perdoei. Essa é a essência por trás. Mas eu perdoei porque eu mereço. Quem é aquele? Finalmente, se você tivesse a oportunidade e tempo, o que você gostaria de dizer aos não muçulmanos em todo o mundo? Eu diria a eles que olhem para si mesmos e percebam que todo mundo tem um propósito, não neste mundo sem propósito. E isso inclui você mesmo. Você está aqui, sua existência tem uma razão e um propósito. Você tem que descobrir esse propósito. Você tem que saber qual é o seu propósito. Esse propósito é adorar Deus que o criou. Então você tem que fazer um estudo profundo sobre o assunto. Certifique-se de que você acredita no que acredita, não apenas porque seus pais lhe ensinaram, ou porque sua cultura diz isso, ou porque você foi criado assim, e seu sistema de crenças e crenças básicas devem ser decisivas, baseadas em informações que você escolhe acreditar como verdadeiras.